São João desceu do céu pra vir a festa dele. São João desceu do céu pra vir a festa dele. Eu vou reunir, eu vou guarnecer, turma de São João Batista pra fazer terra tremer. Eu vou reunir, eu vou guarnecer, turma de São João Batista pra fazer terra tremer. Porque eu perguntei isso porque teve uma música. Quem que estava ouvindo a música? Onde que eu vi? Tem uma música que fala sobre isso? É um pagode. É um pagode? Não sei, tem um pagode porque... que fala. Sindicato de Samba. Foi no disco lá que estava no carro. Era. Isso eu fiquei... Eu não me sabia Disco disso. de quê? Uma música que fala sobre água pegando fogo. O nome do barco. Fala o nome do barco. Que fala assim... Celeste. Maria Celeste. É do Barrica? A música do Barrica. Maria Celeste, nas águas a queimar. queimar. Isso! Eu não sabia. Mas eu pensei assim, que brisa é essa? Água a queimar? Aí depois que falaram sobre isso. Então, gente, vamos lá. Oi, esse é o nosso Dedo de Prosa, um podcast sobre cultura popular que faz parte do projeto da Cor de Cobre da Clarim Companhia de Dança, que é um projeto que foi aprovado no 30ª edição do Fomento à Dança. Nessa é a nossa primeira edição, a gente está focando nos mestres e mestras e brincantes do Bumba Meu Boi de São Luís do Maranhão, que é objeto de pesquisa do espetáculo que a gente vai fazer, o da Cor de Cobre. Tá bom? É importante falar que o Dedo de Prosa ele foi inspirado na coleção Memórias de Velho, Memória Oral da Cultura Popular Maranhense, de 2008, a partir de um trecho da apresentação da pesquisadora Maria Micol. E a Vivi fala melhor sobre essa parte do que eu. Tá. Depois que eu erro, aí eu pego, falo, passa para ela. Não, o que a gente gosta de dizer é que a nossa fonte primeira foi essa coleção, né? Memórias de Velhos, principalmente esse volume 7, que fala dos mestres, que são entrevistas transcritas. E o nosso incentivo para fazer esse podcast Dedo de Prosa veio a partir da apresentação do livro, que foi o texto especificamente da Maria Micol, que diz o seguinte, diz exatamente o que a gente quer com esse podcast. Que os grupos populares deixem de ser tratados como objetos e assumam a condição de sujeitos de uma história, colocando em cena os atores, que são, às vezes, anônimos, mas que, efetivamente, participam, são a brincadeira. Então, com esse projeto, nós procuramos reconhecer o valor inestimável das suas experiências no desenrolar dos acontecimentos. Que o principal do boi, quando a gente diz boi, são as pessoas que fazem, todos os envolvidos, desde quem criou e todas as pessoas que são envolvidas direto ou indiretamente para a brincadeira continuar. Esse é o nosso objetivo com o Dedo de Prosa. Não é só a gente ficar falando sobre especificamente o que é o boi, a manifestação, né? Isso tem muitas entrevistas, muito material. A nossa vontade, por conta da nossa pesquisa da Cor de Cobre e essa proximidade que a gente teve com vocês, são essas histórias. Quem são essas pessoas que fazem essa brincadeira acontecer? Quem é a pessoa que está ali vestida na hora da brincadeira, mas, fora disso, quem é ela? Né? Trazer, claro, uma microcélula, porque são muitas pessoas envolvidas, mas aqui como se vocês estivessem representando mesmo essas pessoas. Quem sabe a gente consegue fazer mais para frente outros encontros em que a gente possa chamar outras pessoas para falar sobre outros aspectos, né, outros pensamentos e memórias. Então, aqui, ó. Antes que eu esqueça, a gente já quer agradecer a coordenação do Museu Casa de Nhozinho, onde a gente está gravando, que tem um cenário maravilhoso aqui, na pessoa do seu Jandir Gonçalves e toda a equipe da casa. Tá? A produção é do Daphne Nascimento e do Deni Razek, produção de audiovisual Finareia e Deu na Telha. Tá bom? Agradecido,
falando o nome de todo mundo, agora a gente vai apresentar os nossos convidados desse nosso segundo podcast, ou desse segundo encontro. Hoje temos como convidado Taliene Melônio, Giovanni e Opa, Lucélia. Tá difícil hoje para mim, gente. São muitas gravações, aí a gente fica perdido, ao cansaço, sabe como é? Fazendo muito take em um dia só. Gente, se eu for falando o nome errado, vocês me corrijam, tá bom? Por favor. Essa galera é do Boi da Floresta, do Sotaque da Baixada, que fundado no ano de 1972, pelo senhor Apolônio Melônio. Dito isso, o que a gente faz agora? Bom, dito isso, a gente quer falar com vocês. Opa. Dito isso, a gente quer agora realmente começar essa conversa para saber sobre vocês e que vocês falem para a gente, por favor, sobre a infância de vocês, onde nasceram, onde cresceram, se foi criado pelo pai, pela mãe, pela avó, pela vizinha, alguém, quem era essa pessoa, que memórias tem assim dessa infância, quem foi você? E também se tem alguma formação, né? Se estudou algo específico ou não só numa escola formal, mas na escola da vida também. Se eu gosto disso, me aprofundei nisso. Ou não também. É isso que a gente quer saber. Precisa tirar para o ímpar não, viu? Então, já vai, né, Daniel? Todo mundo vai ter que falar. Uma boa tarde, né? Meu nome é Giovanni, estão por aqui, né? Com convidados, né? Mas assim, eu comecei no Colégio do Pará, que era na Liberdade mesmo. Parei minha série do terceiro ano, não sei muitas coisas, muito lindo, direitinho, nem só faz conta. Me envolvi mais no negócio de boi, tambor de crioula, negócio de vô, avó. Fui crescendo, entendendo? A cultura do Maranhão. Daí, o que acontece? Fui indo minha vida inteira, estou indo, graças ao meu bom Deus, o Senhor São João, sou benedito, picando boi, tambor de crioula, tambor de mina, viu? Estou indo. O que importa é que eu estou vivo, com saúde, viu? Tenho 51 anos, tem muitos colegas meus que não chegam nessa minha idade, viu? Tenho 51 anos, tá aqui meu amigo, sabe essa vergonha? Não, só parceirão. Vou passar com a minha parceira também, minha Catirina. Com a sua voz também. Essa senhora. Gente, boa tarde. Eu sou a Lucília Melônio, sou prima da Taliene e sobrinha do mestre Apolônio. Então, a minha infância foi uma criança muito feliz. Meu pai era irmão de Apolônio, éramos de uma família humilde, de lavradores. O meu pai e a minha mãe biológica moravam em Pinheiro, inclusive em Pinheiro eu nasci. Vim para São Luís com 9 anos de idade. Meu pai separou da minha mãe e eu vim para estudar. Estudei, fiz o primário, o ginásio, que na minha época tinha tudo isso. Depois fui para o primeiro grau, fiz o segundo grau. Tenho uma faculdade não completa e me especializei, sou modelista pelo Senac. Entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês que essa história de Bumba Meu Boi, tambor de crioula, que tudo isso eu faço parte, sou coreira, sou índia do boi, apesar de eu ter 66 anos, sou índia do boi da floresta até hoje. Muita gente me condena por isso. Pô, Lucília, você já é uma senhora. Sim, daí? Lica. Mas se eu estou com meu espírito, minha alma, eu tenho pique para isso, enquanto eu viver... É essa a minha função no boi. Mas tem a Catirina, tem outras atividades que eu digo, mas eu quero essa. E daí, qual o problema? Sim. Entendeu? Enquanto eu me sentir bem, tiver perna para isso. Cor de balaio. Velhinha ou não, estou na fita. Justamente, gostei. Então, agora falando sério, então a minha infância foi uma criança feliz. Praticamente, depois dos 9 até os 15, eu fui criada na casa do mestre Apolônio, onde aprendi muita coisa mesmo. Que ele era uma pessoa que ele tinha o dom de ensinar, a paciência. Ele era o tipo de pessoa que ele te olhava e dizia assim, minha filha, você vai ser isso. Podia botar fé que você chegava lá. Quão difícil fosse, mas você conseguia. E eu hoje tenho orgulho de carregar o nome Melônio
Ele hoje gostaria muito que tivesse com a gente, mas infelizmente o ciclo dele acabou, ele fez a viagem dele e a gente continua. E eu, enquanto vida tiver, estarei no Boi da Floresta, dando o meu melhor, o que eu puder fazer eu faço. Dançando, olha, eu sou isso aí que vocês estão vendo. Eu sou uma senhora com uma alma de 20 anos. Tô misturado. Isso aí eu não nego para ninguém. Entendeu? Muito obrigada. Boa A tarde. gente que agradece. Agora a senhora Taliane. Olá. Olá, tudo bem? Ok. Bom, eu sou Taliene Melônio, sou filha de Apolônio Melônio e Nadir Cruz. Hoje, quem coordena e administra, né, a coordenação geral do Boi da Floresta é a Nadir, que assumiu oficialmente após a partida do mestre. E sou nascida em São Luís, criada no bairro da Liberdade, na Floresta, aonde moro até hoje. Graças a Deus, a gente tem o prazer de viver naquela comunidade, que é um lugar que é muito abençoado, apesar de todas as mazelas sociais que a gente pode conhecer por lá. É também um lugar de muito ensinamento, muita cultura, um berço, um caldeirão. E tive toda a minha infância ali. Hoje eu já concluí a faculdade, sou formada em administração, sou técnica em logística. No momento, eu estou estudando mestrado em artes cênicas na Unirio e estou, né, no meio desse processo, né, de estudo, de pesquisa, aprendendo a ser uma pesquisadora. E isso tem me mostrado um outro universo, um outro mundo, que eu imagino que vai me ajudar muito mais, né, na gestão do grupo, que hoje eu já faço parte mais dos compromissos burocráticos do grupo, além da parte artística. Então, toda a minha infância, toda a minha vida foi envolvida, né, em cultura popular, em Bumba Meu Boi e tambor de crioula. E, na verdade, eu desconhecia a vida sem isso, né? A pandemia foi que me mostrou como é que faz, que a gente não sabia o que era isso, ficar sem fazer, né? Então, foi esse universo que eu vivi, cresci e que estou até hoje. E tudo que a gente faz na vida gira em torno disso, né? Acaba que é o nosso eixo. É isso. Otário, você lembra, assim, qual que é a primeira memória que você tem do boi? De Minha? você, sua, de quando você... Pode passar, pega aí. A primeira memória, assim, você criança, quando você nasceu praticamente dentro do boi, qual que seria a primeira memória que você tem desse momento? Eu tenho memórias minhas, eu tenho já vestida de roupa de pena, eu acho que eu devia ter de 5 a 6 anos. Memória minha. Mas quem me viu nascer diz que eu ainda não andava, mas eu já ia para o boi de verde e rosa. E a minha primeira roupa de pena eu vesti com 3 anos. Verdade. Então, com 3 anos de idade, eu já acompanhava as índias. Não era vestida para ficar rodando. Não, eu já acompanhava as outras meninas. Eu acho que Lucília viu esse processo. Nós lembramos também. Eles viram todo esse processo. Então, as memórias que me contaram, né? Isso são verdadeiras. Vestida de verde e rosa desde de braço. E Sempre de roupa acesa, de pena, sempre dodinho. Sempre dodinho. de roupa de pena desde os 3. Agora, memórias minhas dançando, eu lembro já de 5, 6 anos, que eu lembro dançando. A gente ainda dançava descalço nessa época, né? Teve uma época que a gente dançou descalço. Não tinha o paninho na cabeça, que hoje é a nossa referência. Nossa faixa. Não tinha. Tem algumas Era só mesmo recordações. a sainha, a blusinha, e ela muito pequenininha mesmo, com 2 anos. 2, 3 por aí. 2, 3 anos, na boca do tambor, e já era isso, a promessa que é hoje. Já dançava. O tambor também dancei na mesma idade. O tambor de crioula e o boi é a mesma coisa. E, Lucila, você? Qual que é a primeira lembrança que você tem do boi? Olha, a minha Sua. lembrança eu tenho do
tinha 9 anos de idade. Vai longe. Na época, o nosso boi hoje, que é Turma de São João Batista, conhecido como Boi da Floresta, era boi de Pindaré. Eu tinha 9 anos de idade e a minha primeira indumentária de Bumba Meu Boi foi de Itapuia. Eu lembro com nitidez, como se eu estivesse vendo a cena na minha frente. O topzinho preto de veludo bordado, a sainha de Envira vermelha. Envira, tu sabe quem é Envira? Você sabe o que é Não, tá, Envira? quem vira? Explica É um material tirado de uma casca de árvore. Que a gente tem muito isso no interior da nossa... É uma fibra. É tipo uma fibra. Sabe como fica a fibra do buriti quando vai ser trabalhado para fazer os cestos? Desse jeito a Envira fez. Pode ser assim, Aí depois eles pegam, fica fininho. pegavam aquilo, coloriam de vermelho e faziam as roupinhas. E a minha foi uma dessas. Então o pezinho no chão, porque na época não tinha o sapatinho, o arquinho e a uma flecha flechinha, igual boi de zabumba, que hoje a nossa lança é totalmente diferente, mas na época era um arquinho. Um arco Boi de de flecha. orquestra. Boi de orquestra, que era. E o chapéuzinho da cabeça, o ornamento da cabeça, que justamente hoje é usado no boi de zabumba. Que é o capacete das tapuias do boi de zabumba. Só que elas hoje com os cabelinhos brancos, na minha época o cabelinho era preto. Coisa de urucu. Também na Embirpim, você falou bem. Urucu. Era tingido de urucu. Urucu. Esse que faz o corante. Sim. Pra te ver como era bem Coisa, primitivo. só. Faz isso mesmo, mas é 66 anos. Ó. Coisa de Mas urucu. essa é a minha lembrança, a minha memória. De velha, né? Que eu devia estar nesse livro. Rica também. Vamos embora. Essa é a minha memória, mas é isso aí. Giovanni. Ai, lá vai. Mas, pois, meu velho, Conto. se eu nem te conto, se eu te contar, vamos não tecer aqui. Minha história é assim. Papai, né, do cara de Orlando, né, ele sempre ponderista, e eu no quintal de casa, né, aí ele botava o CD, CD não minta, aquele disco antigo, né, LP, aquele negócio que deu distância aqui. Esse escofinho que tá aqui penduradinho aí, que era meu boi. Pegava com licença bem aqui. O pauzinho de mangue, né? Botava Era o chifre. era o chifre do boi. O rabo do boi era a corda de marra rede. Botava de cá, papai vai ficar me olhando. Eu também nem ligava, né? Fui descendo, a velha foi chegando, fui descendo. Aí um belo dia, aí eu escutei o bom morto do boi no chão. Vovó tava lá em casa dormindo na rede. Eu disse, vou fugir agora. E eu, na casa era cerca, eu disse que eu fujo, né? Tchau, fui boi. Já era umas 5 horas da manhã. E que bairro que era? Liberdade. Aí eu vou. Fiquei boi, feliz, tudo bem. Quando eu chego na minha casa para dormir, a vovó chega, bonito. Onde tu tava? Aí eu fui com o papai pro boi. Mentira, teu pai foi primeiro do que tu. Onde eu tava? Tava pro boi, vovó. Entra aqui. Você sabe o que é pitanga de murta? Não. Disse pra ele assim, murta, que bosta no mastro, não tem? Que dali eu apanhei muito. Minha veia apanhei muito, mas não queria vergonha na cara. Não adiantou nada, ela me bateu, não adiantou nada. Hoje eu rolo o boi. Se me bota para Francisco, brinco para Francisco. Me bota de Catirina, tá aqui, ó. Brinco Catirina. Não me bota de índio que não dá. Não dá de índio que não dá pra mim que eu... Mas eu já vi tu pulando. Mas você fez de conta. Eu tava tomando uma tadinha hack, né? Aí o cara ficou bonzinho. Por até Aí disse assim. pula tudo. Pula tudo. Então, a minha infância foi boa. Ótima. Porque tem muitos de hoje não querem colher essa infância que eu tive há meus tempos atrás. Muitos amigos aqui, dela aqui, ó. Muitos colegas da gente foram-se embora. Já foi embora, não sei, com uns 15 anos. Não tô novo, com essa vida maligna. Não sabe curtir a vida. E eu sei curtir a minha vida. Viu minha cachaça, viu que eu estou ficando zarou eu. Tem gente que não veio nem eu ir embora. Vou bico no banheiro. Estou em casa, dormindo. Muito não. Vivo, morre. Você não sabe o seu destino. Vamos curtir a vida.
E vamos beber a Heineken e fazer nosso show. Vamos embora. Eu acho que essa entrevista não vai. Porque não vai, vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa. Todo mundo repara, só Olha. o italiano que não tá Olha. tomando hack, mas não é. Olha, tu te lembra no seu tempo? Do porco? Cadê Polônia? A casa Polônia vai ter muita coisa. Na liberdade, matando um boi, porco correndo atrás de gente. Meu colega. Como que é essa história? Pode falar. Meu colega, É o quê? O rapaz foi matar o boi, o porco. Estamos aqui esperando um pouco. O porco não tá morto. E a Polônia tava lá em cima. Sempre ele andar com um revólver burro preto que ele chama. O porco sabe com o bicho desse tamanho. Ele tá aqui, rau. O porco se levantou de lá pra cá, se levantando, tá de gente. Se não fosse a Polônia, acho que ele ia comer gente. Até aquela porta, que é a cozinha, lá de cima, pra cima. A Polônia matou esse porco bem ali, um porco grandão. Era um Eles porco. deram facada no porco. Olha, ó. Foi no mesmo lugar, né, Thalio? Tu Sempre entendeu? Sempre. Tu entendeu a história? Não, O porco, eles tentaram, porque os bichos são mortos lá no Na barracão. sexta-feira. No Né? sábado. De sexta para sábado, na morte do boi. Isso é do ritual de morte do boi, no final de setembro. Os bichos são mortos no barracão. O boi, o porco, eles chegam vivos e são sacrificados dentro de casa. Isso aí. O porco, teoricamente, a equipe que faz matar o porco. que mata o porco já tinha matado. O porco. E ele estava limpando o porco. Ele tava Porque a gente pelando. pela, né, tirando a pele do porco. cabelos. Aquele pelo e tal. Para poder dividir carne e tudo. E o porco se O levantou. porco levantou. Por quê? Porque não mataram o porco. Não estava direito. morto direito. O porco levantou e saiu correndo. O E javali. papai que matou o porco depois que o porco tinha subido aquela escada Olha esse cara todinha. todinho. Quero esse cara todinho. Lá em cima, antes dele sair pra rua, papai matou o porco. Parece história de Foi um tiro. caronchinha, mas Deu um verdade. tiro. Deu um tiro no Deu um porco. tiro, deu um tiro. Porque, Que ele tinha um porque foi no susto, No entendeu? susto. Tem Os um bichos, porco os meio bichos não são, pelado não correndo são na mortos rua, no tu já viu tiro. como é que é assim? Entendeu? Meu velho, todo mundo saiu correndo. A pessoa é Margarete, não. Como é o nome da pessoa que mata os bichos? É Margarete. É Margarete, Margarete, né? é. Que mata sem sofrimento. Quem não pode matar com sofrimento, que estraga até a carne. É. Aí o porco não tá morto. Não mataram direito. Isso aqui, quem deu a facada não faqueou E direito. todo mundo aqui de boa aqui, limpando um pouco. Meu irmão, aqueles caras ali, ninguém. Agora, o susto é porque é um porco grande, normalmente é 300, 400 quilos. Ele É tem um pedaço de bicho pouco muito tipo. grande. E Isso aí ele aconteceu subiu. também com o boi. A mesma coisa uma vez aconteceu com o boi. O boi, só com o couro agarrado no lombo, tudo já cortado, o boi levanta e fez espalhafate dentro da sede. Meu Esse foi Por pior quê? que era o boi. Porque a gente tira a pele, a gente aproveita tudo, né? Do animal. E aí eles tiram a pele com cuidado para poder cortar as carnes, tudo O boi direito. levantou e Aí o saiu boi levantou. correndo atrás de todo mundo. Nós temos todo isso ali. Um boi de 300 quilos, 400 quilos, Correndo dentro do desamarrado. Olha outro fuxico. Não tem aquele pulso lá embaixo? Aquele Pode falar. ali que tá o babado do velho. Era do poço. Aquele poço ali pra lavar. Tinha que botar uma cachaçinha. Ele vinha, ei, gente, vai. Vai. Botar uma cachaçinha lá. E minha velha. Quem é que o tá falando? E minha velha, nós vamos levar o poço. Nós vamos os filhos descer. Eu vou pegar o couro e não segura a cor, porque senão vai. Tchau. Ele, pai nosso. Tchau, eu não quero apontar rezando, gente. Tirando na água, né? Que ninguém entendia. Ninguém Era- entendia. Ele- É uma reza. Eu Nunca Ele rezava ninguém. por ter um poço lá. É, porque a gente limpa o poço. Uma vez no ano a gente seca o poço e lava. Mas para lavar o poço, joga cachaça dentro, aí tem o dizer lá. O povo dizer lá. Porque o poço tem o dono. A dona. Porque é fonte de água. Toda fonte, todo lugar que é fonte, se tem Tem um dono. um respeito, né? Se tem um dono. E aí tem isso. Por isso que aquele poço nunca Aí- se acabou ali. aí tem- Aquela água, secou. aquele poço, ele tem a altura de 2 homens, a altura de bomba profunda, a altura de 2 pessoas. E aí seca, é muita gente para secar Aqui assim, ó, rápido, para lá poder embaixo, limpar. lá embaixo dele tem assim, ó. 3 pedaços de pau assim, ó. Você se apoiar nele. Tu tira,
A água nunca seca, nunca fica Não limpa. acaba. É um processo muito rápido. Muito Tem que rápido, tirar isso é a água rápido. toda, Rápido. lava e é coisa de 10 10 minutos, a água tá na cheia. metade. E se tu demora, tu morre afogado. Você vai agarrar teu pé. É muito rápido. É rápido. Então, é tipo É assim, um dia que vai limpar o engraçado, poço, mas é é verdade, todo é mundo verdade. para limpar Todo o poço. mundo. Que é pra tira. E muita Vai, limpa, cachaça puxa, na vai, água. vai, água. Muita cachaça na alma. E tem que rezar mesmo. Um né? quê? Se é assim, Então, Mas uma coisa que eu sempre perguntava para papai era o que ele rezava, né? Se tinha. Porque a gente tinha medo de não aprender e ele morrer, a gente não saber e como é que a gente ia fazer o resto. Aí ele dizia que não tinha nada demais. Cansou de dizer. O que é que eu rezo? Eu rezo Pai Nosso, eu rezo Ave Maria, eu peço licença. Conversa ali. Aquelas coisas. quem é assim? Mas a gente nunca aprendeu o que era exatamente que se rezava, né? Era uma reza de... Só ele sabia. E ele foi embora e levou com ele. E até hoje a gente não se... Mas- Vai lá, que vai descobrir muito. Mas vocês continuam limpando o poço, Com continuam fazendo a certeza, mesma coisa. A gente bota cachaça, a gente pede licença, como ele Com disse. certeza. Quem quer morrer? Quem quer morrer? Quem quer morrer afogado, né? Ainda mais dentro de poço. Esse pulso. A gente embora. Esposa tão boa. Ciência dos mais velhos. Se faz bem ou mal, a gente não sabe, mas é isso. Foi deixado por eles e a gente cultiva, né? Mas eu vou ter muita coisa Herança boa. de nossos avós, como dizia o mestre. Um bé. Muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa. Giovanni, Nhote. você sempre brincou no Boi da Floresta? Ou você participou de quais outros bois? Não. No Bolsa Pão eu brinquei, deixa eu me lembrar aqui, foi cachorro, um carne de porco, um vatapá, cariru. Foi mais uns anos atrás. Eu já fui burrinha, aquele cavalo branco que tem lá agora, né? Cavalo branquinho. Eu já fui para Francisco, Catirina, rolei boi. Entendeu? Lá pra cá fiquei idoso, aí fui sair no boi. Aí fui pro boi de Penalva, que era no bairro de Fátima. Aí fui saindo à toa, brincando. Mas o meu boi, Na tua raiz. da minha raiz, é boi da floresta. Posso rodar que nem peão de doido. Quando assim, morre o boi da Polônia. Primeiro não estou lá. Vamos matar pouco, vamos matar, eu sei o que tem, eu estou lá, para limpar. Não quero nem saber o que está acontecendo. Vamos lá. Bomba, fato, eu dei pro fato. Nem que eu sou de madrugada, mas levo minha carninha, minha tripa de porco, minha tripa de boi. Levo, agradeço. Meus amigos, eu respeito todo mundo me respeita. Viu? É que é mais importante, você ser respeitado e respeitar. Respeito, Entendeu? de tudo. Seja quem for. Quem Dos for. pequenos aos grandes. Dos pequenos aos grandes. E Tem gente que diz, não vou respeitar essa guria minha aí porque ela é mais nova do que eu. Nada a ver. Hoje eu vejo gente lá no grupo que não quer respeitar muito os pessoal que estão lá no boi. Eles chamam muito, a gente não é assim. Não quer sair, não sai. Não procura outro boi, eu vou ser dominicano. Não sou dono bom, procura. Você vai ter que respeitar. E o Thali, o sotaque do Boi da Floresta é o sotaque da Baixada. Sim. Qual que é a característica do sotaque da Baixada? Ou a característica do Boi da Floresta, no caso? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse nome, sotaque da Baixada, por causa da origem que é dos municípios da Baixada Maranhense, né? Da área central e da região turística dos Campos Alagados, né? Que o pessoal também gosta de chamar assim. O Boi da Floresta, a influência dele é mais especificamente do município de São João Batista e um pouco de São Vicente de Ferro. Por causa do nascimento do mestre, né? É muito comum os grupos terem o nome do local de nascimento do mestre fundador. E nós não somos diferentes. Então, nós somos turma de São João Batista, porque mestre Polônia é nascido em São João Batista. E nesse sotaque, nós temos personagens específicos, como o Kazumba, que é um personagem que só tem o sotaque da Baixada, e o formato dos chapéus, as indumentárias, esse formato arredondado, né? É um círculo, e com penas, só tem nesse sotaque também, o formato do chapéu dos balhantes. E o ritmo, né?
tocado com pandeiros. Nós usamos 3 pandeiros de tamanhos diferentes e cada pandeiro tem um toque diferente. E muita gente também já chamou o sotaque de pandeirão. A gente não absorve essa informação muito porque o nosso pandeiro não é o maior de todos, né? O sotaque da ilha usa os pandeiros maiores. Nós usamos pandeiros grandes. Na verdade, a nossa metragem é 22 até 24 polegadas, nosso maior. E o sotaque da ilha usa 26, usa até 30. Entendeu? Então, nós usamos os 3 pandeiros, matraca, chocalho, tambor-onça, são nossos instrumentos principais. É um sotaque totalmente percussivo. A gente não tem instrumento de corda, não tem instrumento de sopro, né? Que são características do sotaque de orquestra. Então, essas são as características principais. Os pandeiros e matraca, com tambor-onça, o estilo da roupa, né? Do chapéu do balhante, principalmente, o personagem do cazumba, né? E quando se fala de ritmo, a gente tem um ritmo um pouco mais cadenciado. Quando eu vou ser um pouco mais específica, o boi da floresta, ele tem, entre os cadenciados, nós somos os mais rápidos. Né? Então, a nossa batida é a mais rápida dentre os bois do sotaque da Baixada, que, por características, o ritmo é mais lento. O nosso é lento também, mas é mais rápido do que os outros. Exatamente. Exatamente. Fora o nosso boi do Apolônio, o boi de Mindaré já ganhou da gente, o boi de Mindaré. Tá mais rápido? Tá, o que? Parecendo aí estou sendo. Essa não, mas é. Ó. Não, fala não, só foi. Mas isso É uma coisa muito feia, tá muito feia. É natural também, às vezes, sofrer essas influências, né? É muito feio, assim. Novos percussionistas, se não tiver alguém que oriente, que chame para manter, vai sofrendo essas alterações que, às vezes, a gente só vai perceber anos depois. É um processo natural. Nós somos tradicionais, mas não estamos parados. Isso é uma coisa que a gente tem que também absorver, né? Porque eu sou tradicional que eu estou estagnada, né? Então, o som também vai sofrer modificações. E nós temos um ritmo mais rápido, né? E talvez até mais, eu acho até um pouco mais pegada, assim, mais forte. Mais forte, poxa. Mas isso tudo é muito influência, porque a galera lá de onde é seu Felipe Pezinho, Bacurituba, eles têm uma outra pegada também. Né? Desde o jeito de fazer toada. A toada é diferente. É diferente, mas tudo é sotaque da Baixada. Então, são muitas variações por causa dos lugares. É caixa, né? E outra coisa... Não, lá tem pandeiro também. Só para complementar, Tatá, outra coisa que é a referência do nosso boi. Até porque muita gente que vem fazer entrevista pergunta por que a onça? Que o nosso boi é o único que tem a oncinha. Que essa oncinha, ela bomba na internet. Ela é top de linha. Isso é uma característica boi da floresta. Só o boi da floresta tem a oncinha. Se você ver Santa Fé, o boi de João Paulo, outros boi por aí, você não vai encontrar oncinha. Você só vai encontrar na floresta. Aí a Tatá vai explicar o porquê dessa oncinha na floresta. Não. O boi da Madre Deus também tem o boi da floresta. Tem. Então... Tem mané onça. Não, mas boi da Madre Deus é sotaque daí. Não é boi da onça? Não tem mané onça? Mas essa onça não é onça. Ninguém. Deixa a mané onça aqui. Desculpa que é uma gravação, meu Deus. Isso já tá virando... Mas assim que é boa. Não vai mais. Não, essa máquina que tá fazendo sucesso. A onça, não porque... Na verdade, esses personagens, eles existem, já existiram em algum momento. Mas a gente tem uma dificuldade, às vezes, em alguns momentos, de pessoas, né? De material humano para executar determinados personagens. Então, a gente tenta resgatar esses personagens, mas nem sempre a gente consegue uma pessoa que queira fazer. Né? São personagens unitários, personagens que são sozinhos, e, às vezes, as pessoas... Tem que ter um pouco mais de disposição. Muitos têm que ser palhaços, né? Tem que ser pessoas que têm que ser. Bomba é palhaceiro, né? Eu sou já foi a onça de vocês?
Não, só a Catine para Francisco. Não, Catinha porque já era grande. Na verdade, é porque a gente dá preferência que a onça seja de adolescente a criança. Mas isso é uma preferência nossa. Porque a gente vê que o personagem ele tem uma proximidade com as crianças. Então a gente prefere que ele seja criança também, porque é mais fácil de se comunicar. Isso de estratégia nossa, não tem nada a ver com outros grupos. Com outra coisa. E aí só a gente tem, porque as pessoas não reproduzem mais tantos personagens. A onça, a Dona Maria, o Doutor Sabe Não Diz. Doutor Sabe Não Diz. São vários outros personagens que existiam, só que não se faz mais porque não tem quem faça. Porque são personagens também que eles só aparecem no ritual de matança. Né? E aí vai perdendo essa essência, essa possibilidades assim. E aí a gente tenta resgatar. Quando a gente vai fazer o alto, né? Porque a matança de terreiro, a gente traz esses personagens, eles vêm, né? Desloca uma pessoa de outro setor para fazer esse personagem aqui e tal. Mas durante uma apresentação comum eles não aparecem. Entendeu? Mas não é uma coisa inventada, nova agora. É uma coisa que já existia. Né? Agora a onça é uma coisa que a gente tenta manter por ali, justamente porque é um personagem. Uma marca. Acaba sendo uma marca, porque como só a gente que tem. Uma marca do Boi da Floresta. Sim. Porque se você procurar no YouTube, Boi da Floresta nós estamos em 2022, de 2005, né? 2008. Se você procurar lá, a primeira foto que tu vê é a onça destacada. Desde 1990 e alguma coisa. Ela lá no primeiro quando lugar, o boi foi, top de linha, Boi da Floresta, a onça. Eu conheço quando o boi gente, foi para França, a onça foi. Olha, Talane. Foi em 96, diga. Você pode falar um pouco daquela coisa dos pandeiros, que teu pai falou que lá já tinha, boi de caixa, enfim, sabe? Ah, tá. Bom, é porque hoje a gente encontra muitos os bois na Baixada Maranhense. Quando a gente vai para lá, a gente encontra os bois e eles não usam pandeiros, né? Eles usam as caixas. E as caixas, muita gente acha que o boi tradicional é o de caixa. E aí o meu pai falava muito disso, que antes das caixas eram os pandeiros. Os pandeiros vieram primeiro, eram pandeiros menores, cobertos com couro de cobra. Quadrado. E tinha quadrado. Era quadrado. Acho que cobra e tatu, né? Parece que era. Eu me lembro bem do couro de cobra. Eu acho que até hoje o mestre Zé Olhinho usa um pandeiro pequeno e é couro de cobra. E aí eram assim. Boi, quando ele conheceu na infância, em 1918 e 19 por aí, era com pandeiro de couro de cobra. E aí eu estou me arriscando aqui dar uma data, mas eu acho que pela década de 40, 50, se começou a usar caixa no interior. Eu não sei exatamente dizer isso para vocês, mas os pandeiros vieram primeiro. E aí a gente confunde, muita gente confunde isso porque acha que a caixa era o mais antigo e o pandeiro depois. E meu pai ele insistia nisso, que ele disse que mudou do pandeiro para a caixa por causa das distâncias, por causa da necessidade do fogo, né? Porque as distâncias eram muito grandes, então de um boi sair de uma casa para ir para outra, tinha que fazer muitas fogueirinhas para esquentar para aquecer o pandeiro, para poder tocar. E a caixa não precisa, entendeu? A caixa não precisa disso. Então, isso facilita o transporte, a caminhada e evita várias coisas, né? Porque aí é um desdobramento. Você faz várias fogueiras no meio do mato. Se for um período de seca, você pode causar uma queimada, vai desdobrando assim, mil coisas. Então, em algum momento, eles deixaram de usar e começaram a usar a caixa porque facilita isso. E aí, aqui na capital, a gente não tem boi de caixa. Só o menino do Rosa de Saron, se não me engano, está usando caixa. Né? Do seu Pereira, que é sediado aqui na capital, mas usa caixa. E aqui na capital a maioria usa pandeiro. Mas por isso, porque os mestres que vieram de lá
para cá, todos viveram na época do pandeiro. Não, meu irmão também tem um tambulando da guarda também. Que usa a caixa. É, tambulando da guarda. Ah, sim, do senhor Marcelino. Marcelino. Não, De Marte. esse nome é nome estrangeiro, eu sei o nome dele não. Pois é. É isso. Respondi a pergunta? Beleza. A gente quer fazer uma outra pergunta sobre os personagens que são mais assim sobre a nossa pesquisa, né? A Catirina e o Pai Francisco. A gente queria saber assim, se em algum momento vocês já pensaram como seria a Catirina e o Pai Francisco como pessoa. No boi de vocês, a Catirina pode ser feita tanto por homem quanto por mulher? É homem. É homem. De sempre mulher pode, mas a maioria... Mas a maioria é homem. Mas, assim, vocês já pararam para pensar assim, como seria se fosse uma pessoa cotidiana que convivesse com a gente? Como seria esse casal? Eu posso te explicar isso. Por quê? Pode, vamos lá. Porque eu já vivi essa aventura. Eu já fui a Catirina. E me senti super bem. Foi uma coisa... Não te digo que seria igual, porque o certo seria o homem. Porque vem... Mas eu, como mulher, já incorporei a Catirina várias vezes. Me senti super bem, até porque eu sou muito palhaça, né? Na era eu tinha que achar o marido na live dele. Só que o meu companheiro, o Pai Francisco também, era um menino jovem, mais jovem do que eu, muito mais jovem mesmo. Mas a gente arrasou, demos show, foi tudo de bom, me senti bem. Então, eu te digo assim, que como pessoa, eu como mulher, viver uma Catirina foi uma experiência totalmente diferente. Eu nunca tinha imaginado isso. Simplesmente aconteceu, fui, fiz, deu tudo certo e amém. Ô Lu, e agora você como modelista? Imagina que você vai fazer uma roupa para a Catirina e a Catirina. Como que você pensa isso? Os melhores, eu ia procurar, ia fazer um vestido assim, ia dar o meu nome nesse vestido. Porque eu estava sabendo que era para mim, eu mesma. Ia ser muito melhor do que se fosse para você ou para ela. Eu ia dar o meu nome. Sim. Ia fazer de uma maneira que me agradasse, em primeiro lugar, e depois agradasse ao público. Você fala, tipo, uma Catirina não com estilizada. trapo. Não com trapo, vou falar assim, tipo... Natural. Não, uma Catirina, para mim, é um vestido de chita bem estruturado, com os babados, com os laços. Entendeu? Para mim é assim, porque tem muitas Catirinas, inclusive de boi de orquestra, estilizadas. Eu ia montar a minha Catirina, eu como modelista, eu ia criar um modelo exclusivo para ela, só que baseada na chita. Porque a chita é raiz, é roça e tem tudo a ver com uma Catirina. Eu não condeno quem faz a sua estilizada, mas eu iria fazer a minha rústica. Sim. Entendeu? Com um chamatozinho no pé. Hoje, no nosso boi, a gente não usa o chamatozinho, a gente usa uma sapatilha. O que é isso? Chamató é um tamanco que nós encontramos, madeira. sabe aonde? De madeira. Olha o Mercado Central. Mercado Central. Tu chega lá, eu quero um chamató, o cara vai te mostrar lá, ó, pá, um tamanquinho de pau. Porque, na verdade, quando eu me entendi por cofim. gente, esse era a indumentária de uma Catirina. O cofim. Só que era usado por homem. Sim. Entendeu? E tu me fez a pergunta, eu como mulher e como modelista, para mim eu faria uma... Esse aqui, ó, tudo de bom, mas com estampa Lindo. assim, linda. Lindo. Com vários babados, Lindo. muitos lacinhos no cabelo, fazia uma nega maluca, mas fechava. Essa Fala. Catirina, a outra. E a outra Catirina? E bomba, e aí, Diz bomba? aí, Hein? Tá bem aqui na mesa. Ó, e essa entrevista, esses meninos teve falam uma que querem assim- parar, né, irmão? que Nadir chegou assim, é bomba. Eu, senhora, Quer fazer uma Catirina? como é que tu quer ser Catirina? O que já é Catirina, senhora? Uma mulher. A mulher do Francisco, sim, senhora. Bora no centro, embora. Vai, tá, eu fui no centro com ela. Primeira coisa que eu
um vestido, um estampado cheio de bolinha, branca, vermelha, tá, esse aqui que eu Esse quero. aqui que eu quero. Ainda tá lá em casa hoje. Qualquer dia desse, na Essa roupa tá lá. Tá lá em casa. Tá vendo onde tá? Isso aí é minha relíquia. Isso aí é minha lembrança. Cobrindo. Ela tá lá em casa. Aí ele me deu com aquela luva vermelha, tá e tudo. E eu padeceu, não, né? Bora, vamos pro boi, bora. Aí uma meia vermelha. Aí vamos pro boi. Essa Catirina, eu todo enfeitado, narizinho vermelhinho, nariz sempre gostou de uma bondadeira. Vamos vir da casa arrumado. Disse arrumado. Ninguém me maraca batendo foto, eu sou serinho. Então debochado, assim, né? A bolsa do lado. Depois eu só achava que peruquinha, toda maravilhosa, linda, tá mamada. E assim, Nadir. Não tinha tomado rasca, mas era um tacho cobrando. Tava valendo. E seu cunhado. Nadir ficou assim, lá na frente da igreja, tem na frente da igreja, me filmando. Aí o ligou. Aí, rapaz, chegou, eu fui. Rapaz, minha irmã, quando chegou de perto da quitanda, do gato, depois deu só do miau. Parece que eu tava me atuando. Eu fiquei mais hora assim. Gente, eu fiquei mais hora assim. Gente, Porque esse cara me mata de... eu fiquei mais hora assim. Parecia assim que a Catirina estava entrando no meu corpo. Eu fiquei. Ai, que eu fiquei. Virou Catirina de vez. Me incorporei aqui, comecei a dançar no meio da rua. Até hoje. É uma mistura de Catirina com Chica Baiana. Ótimo, já tava tomando Já gato. tá que teu fuxico, eu não sei de nada. Isso é gravação, isso nem cantaria. Mas também. Aí eu fui. Ninguém batendo foto, batendo posto. De quem é essa Catirina? Eu não sei, olha o posto dela. E eu todo rapariguinho. Bora. Se eu ficasse normal, ninguém sei se é bomba. Eu tava sapatinha, todo chamosa. Lá em casa, lá no Boi, a gente... Eu lá em casa. Lá no Boi, a gente tem essa preferência pela Catirina por homens com perfil másculo. Sim. Para ficar justamente esse contraste, né? E para trazer... Mas nesse dia eu tava radiada. Não, teve... Mas a gente sabe que é um corpo masculino. Sim. Fazendo trejeitos... Fazendo trejeitos femininos, né? E o propósito é tirar toda a imagem do homem que tem lá. Então, ela usa sapatilha, ela usa meião para as pernas, ela usa cirola, os peitinhos, dá teu busto. Aí usa luva. Justamente. Né, que é para bolsa. bolsa. Olha, de Catirina disse. E careta. Né? Os nossos, Pai Francisco e Catirina são encaretados. Quando ele falou do nariz vermelho, é isso. É a máscara. A manta, olha teu rosto, a manta dentro. Mas mas era solto, é doido, era top. Isso para nós é na perspectiva de ser realmente estranho. A gente quer que seja estranho, quer que você que misture, né? Sim. Que você encontra ali masculino, feminino, tudo misturado. Né? Quando você sabe, não, aqui na Viveira, Praia Grande. Pera, eu tô ocupado. Pega ele. Já na Praia Grande, né? Obrigada, amor. Esse menino. A Nadir chega assim, bomba, te arruma. Te arruma, bomba. Olha, eu tô conversando. Pega aí. Fecha aí pra ele. A Nadir chega assim, bomba. Amiga, esse menino é do babajá. Bomba, te arruma aí. Pra quê, Nadir? Te arruma. Aí eu disse arrumado, né? Aí vim aqui pela rua do meio aqui da Praia Grande. Tô arrumadinho, o que é, Nadir? Te arruma, bonito, vai que nem uma rapariga. Só tu gosta, né? Aí eu vinha, com a Faustina na boa, toda rebolando, batendo foto, eu, o que é meu, Nadir? Vai indo. E todo mundo aqui, purinho, aqui enfeitado, com calor, parece que o sol tá correndo pela rua do Ribeirão. Com de busto, de peitinho, eu ia me embora. Chegava bem aqui na Faustina, ficava fazendo um pose charme, foto, bati foto. Eu disse, mamãe, agora é a tua vez. Eu disse que, aqui tu está vendo, Nadir, tu pode, eu não começou o bolo. Fala, não tá fazendo graça pra eles? Olha essa colinha da velhinha aí aqui.
Vou comprar o leite pro neném. Ó, Leite pro neném. Leite pro neném. Leite pro neném. Eu vi que os bichos querem em casa. Shhh, ó, leite do neném, criança. Era R$1, R$2, R$1,50. Nadir, quer sair todo mundo de Catirina. E desse jeito... Tem uma história que você contou da outra vez que a gente conversou, que era sobre você sendo miolo. O lance de você correr atrás dos meninos, das criançadas. Como que é isso? Essa parte já é esse outro personagem? Era assim, quando é a morte do boi, a gente, né? Aí o boi do sábado para domingo não amanhecia, sábado e domingo. Aí nós temos a casa da madrinha, que é da tradição, de esconder o boi lá. Boi e morão. A gente ia. Esconder o boi de manhã, andar com o boi, procurando suas joinhas, suas bebidinhas. Isso é sozinho, é só você o boi, não é com o batalhão, não. É o boi. Eu, debaixo do boi, meu companheiro, que era como é? O vaqueiro. Tá dando o vaqueiro. Nós ia. Andava, trazia a bebida. Acontece, escondia o boi. O boi já vinha com a cabeça cheia de mato. Tudo quanto era tipo de mato. Era a fazenda, tudo quanto era tipo de mato. Frou, tudo. Escondia o boi. No domingo, 5 horas da tarde, que era de leite de buscar o boi, a gente vinha. No domingo. O boi de segunda-feira, que não tem esse que corre com o boi, que eu disse, só foi homem de ferro. Que o boi é pesado. Aí no domingo. Aí nós saía buscar o boi. O boi enfeitado lá, eu chegava primeiro que todo mundo. Já com umas 3 refrigerantes no meio da cara, refrigerante. Aí tá, aqui, não sei o que tem não na casa, vou buscar meu boi, se fosse agora que você correria, rapaz, guri só por Jesus. E vaca peidona, e vaca. Chamamos de quê? De Vaca vaca? peidona. Vaca peidona. provocando o boi. Vaca peidou. Vaca peidona. Provocando Provocando o boi, pro boi correr atrás dele. Eu tô aqui, só me agora. Deixa que você já me pagar é agora. Quando liberava a porteira, nem também na porteira do curral. Tchau! Eu corria dessa segura, cabeça do boi, mas não quero vergonha na cara. Não tem ali a quadra do Japão? Tem? Quadra do Japão? Na Liberdade? A quadra coberta. Ali não era coberta, era um teleposto. Eu tô correndo, meu irmão, eu parecia um Homem-Aranha, coisas pequenas assim, com o boi com tudo, não precisa saber como. Dele não puxou o rabo do boi, me chamou de vaca peidona, vai ser tua. Tu que vai me pagar. Aí eu pulei assim, fui pular. Aí ele entrou dentro do boi assim, junto comigo. Eu disse que ia agarrar agora, ladrão. Ele, e agora? Fica no chão. Me dava boi. Minha irmã, ele chamava tanto pela mãe, mamãe. E vamos fazer isso, mamãe. E quantos anos, mais ou menos, o menino? Meu colega pequeno, acho que tinha uns 10 por aí. E eu tava com 16 anos. É criança. Criança até adolescente. Minha irmã, é doidice. Eles como eu posso dizer? Persegue. Vira uma tradição, na verdade. Porque Eles ficam em transe. o boi fica andando na rua, né? O boi, ele vai morrer. Então, ele anda na rua, ele é agradado, as pessoas dão presentes, são as joias e tal, não sei o quê. E aí, as crianças provocam o boi. E aí, o boi corre. A bomba é um dos miolos que mais corre. Então, ele sabe que boi, ninguém corre. Quem já sabe desse costume, eles começam a dizer assim, quem é que tá no boi? É bomba. Ah, não, você tem que correr muito, porque já sabe, bomba corre muito. E fica distante. Punição, né, digamos assim, a punição... É a chifrada. Eles apanham o boi bate com o rabo, ou então com a cabeça, como ele diz. Com o queixo, dói mesmo. E eles acham isso o máximo. O máximo pra ele é graça. Aí eles correm muito, aí eles ficam provocando, vem, isso aqui. Aí o boi corre atrás dele, passa o dia inteiro correndo atrás dele. Porque eu tenho o dedo enrolado, né, do pé. Ele peitou sim. Aí eu tô contente. Me chama pé toicinho. Toicinho tem pé, por acaso? Essa ele nunca falou desse pé. Não, eu sabia do apelido. O pé eu já conheço. Porque eu tô o dedo assim, né?
Mas esse pé corre. O pé assim, ó. O dedo é assim. Eu estou na distância, de repente assim, me chamando, me perseguindo. Essa filmagem, meu Deus. Então é ótimo, então é maravilhoso. É bom pra tu. E olha, Esse pedacinho tá acabado. tu chamou todos os teus apelidos agora. Mas é que Ele quer ficar bombando na filmagem. Mas é. Oh, meu Deus. Pode O ser. negócio aí tá sendo verdadeiro. Ó, pode chegar, ó, Mas nem por isso, ele corre mais. pode chegar na liberdade assim, eu de Moura Giovanni. Ninguém te sabe. informa. Ninguém sabe. Ninguém Se chora. disser bomba, vem ali, ó. Fica lá na casa inglesa, eu de Moura Bum por aqui, que é meu do boi. Ninguém sabe, colega. Te digo na hora. Mas por isso que a gente falou, na hora de Ele não vai querer apresentar, teu corpo mesmo, rapaz. a gente falou, vai apresentar Giovanni. Mas E ele nem gosta que Quem chame é ele Giovanni, assim. Ele gente? gosta de ser chamado de bomba. Eu digo, mas hoje tu Ele- é... Hoje Hoje tu ele é tá celebridade. ele quis se fazer de sério hoje. Não, Eu está sou artista. Senhor Giovanni. Isso aqui. Quis se fazer de sério, só quis. Não, mas assim, Ô, sabe? Lu, eu vou dar um descanso para ele e fazer uma pergunta. O que você deixa daria de conselho para as próximas gerações dentro do... Do boi da floresta. Isso. Olha, é o seguinte, o que eu deixo de recordação, de conselho, que os jovens, as pessoas que são mais jovens do que eu, que estão entrando agora, é que, em primeiro lugar, a nossa brincadeira, ela é além de tudo, além de ser uma brincadeira, ela é uma organização. Então, tem que haver respeito, em primeiro lugar, respeito, consideração, muito empenho, e a gente tinha que entrar de cabeça. O conselho que eu dou para essa juventude, mais jovem do que eu, é que cultivem essa cultura, não deixem morrer. Porque eu já sou praticamente passado, né? E a minha herança que eu deixo para os jovens é que cultivem. Ou amanhã eu posso não estar mais aqui, mas aí vai ficar gravado isso aí com vocês, essas palavras que eu estou dizendo. Vamos dar o nosso sangue, vamos nos interessar, fazer por onde, até porque a nossa sede ela é situada numa área, como a Thali falou ainda agora, uma área como eu Urbana. disse, uma área muito problemática. Porque nós temos muita coisa errada e aonde poderemos ter muita Outras coisa coisas boa. boas Vai também. depender do escolha que a gente faça, que os jovens façam. Porque não é fácil, meus amigos. Mas o meu conselho que eu dou para a juventude que venha depois de mim, cultive, ame, respeite, se interesse. Façam, que vocês serão recompensados mais tarde. Sim, eu queria falar uma coisa também, que, pelo que você falou aí, que é importante dizer que a liberdade, me corrijam se eu estiver errada, que é reconhecidamente um quilombo urbano. A gente tinha conversado da outra vez. Então, é bem importante ouvir você dizer isso, porque é do nosso povo, né? Então, um lugar ser reconhecido dessa maneira, eu não tenho notícia de outros quilombos urbanos. Assim, foi a primeira vez que eu ouvi falar disso quando vim para cá, né? E ser isso, o bairro brilhar mais pelas coisas boas, ser reconhecido mais por essa história, essa tradição boa, do que por essas outras coisas que a gente vê em todo lugar e está difícil mesmo combater em todo lugar, né? Mas eu queria perguntar uma outra coisa também. Que conselho você deixaria? Vocês duas são índias, né? Somos. Que conselho vocês deixariam para quem vai suceder como índia? Uma coisa assim, olha, uma índia, não pode faltar numa índia isso. Não sei. Para você, tá? Eu quero fazer uma observação, né? Nós somos índias, nós dançamos, né, esse personagem, executamos esse personagem. Mas nós não somos indígenas, ligadas a nenhuma etnia. Tribo. Né? E só para as pessoas entenderem isso.
Mas o personagem, ele é um personagem que ele também é o rosto, né? Nós somos a primeira frente. Nós somos a comissão de frente do nosso Bumba Meu do Boi. boi. E a gente, tribo que porque nós chamamos. somos os primeiros personagens que aparecem sem máscara, sem careta. Porque antes da gente, quem entra, tá todo mundo encaretado, né? Os personagens unitários, o próprio boi. Vai lá, tranquilo. Pode ir lá tranquilo. Vai tranquilo. É, Sussa. Estamos em casa. Então, nós somos o primeiro rosto, né? O primeiro rosto sem careta que sobe, que entra no terreiro, que sobe no palco. Eu vejo que essa primeira impressão, ela tem que ser positiva. Ela tem que trazer alegria, tem que trazer a animação, né? Eu acho que isso tudo vai influenciar o termômetro da apresentação, daquele momento. Então, o que uma índia precisa ter é transparecer essa alegria, essa felicidade, né? Apesar da força, da imponência que vem junto, a gente tem que trazer um ambiente de festa, né? Um ambiente de comemoração. Porque, na verdade, a apresentação do boi, quando eu falo apresentação sem ser nada do teatro, do ritual, a gente está ali fazendo a última parte do ritual, que é a festa, que é depois que o boi urra, que tudo acontece. Então, estamos festejando. E isso é o que a gente precisa transparecer, né, Lucília? Quando a gente entra, a gente trazer isso, trazer a alegria para o terreiro, trazer a vontade de dançar. A dança é o nosso principal instrumento ali. Então, esse termômetro está conosco. Eu sinto que está conosco. Ser o primeiro rosto, então tem que trazer a alegria, a animação, né? Trazer o clima de festa. Verdade. E outra coisa, eu quero aqui complementar com o Thalia, é o seguinte, porque em outras brincadeiras, no boi de orquestra, em outros bois, tem uma seleção para ser uma índia. Sim. No nosso, não tem isso. Se você pode ser plus size, magrinha, que é o meu caso. Feia. Feia, bonita. O importante é você se enquadrar e saber fazer a coreografia. Não importa o seu tamanho. Isso aí conta muito. Eu já ouvi muito de você chegar num arraial e ouvir bochicha, a pessoa, mas esse boi só tem muita índia gorda. E depois de ver a apresentação, tirar o chapéu e dizer, elas deram foi o nome delas, porque é isso que a gente faz no palco. Porque nós somos treinadas, coordenadas. Ela que é a coreógrafa do boi. Então, a coreografia que ela faz, enquanto não tiver todo mundo na mesma sintonia, a gente não está apto a se apresentar em arraial nenhum. Não é verdade, Thalia? Sim. Essa que é a função dela. Além dela ser a chefa da tribo, ela também é a coreógrafa. E se você pode ser magrinha, gordinha, baixinha, altinha, velha, nova. O independente é você ter pique, consciência daquilo que você quer. Você gosta disso? Então se encaixe na coreografia que você vai abrir. Não importa se você é plus size ou não. E em outros bois tem a seleção. No nosso não tem. Aí está a nossa diferença. Sim. Então, Seleção brasileira, poxa. isso daí não, é sem palavras. Não tem. Só já não tem uma seleção. Você sabe. Olha, chegar lá no boi, eu quero dançar, Thalina, eu quero sair de Índia. Verdade. Ela vai lhe coreografar. Se você entrar na coreografia, pronto. Vamos fazer tua indumentária. No São João, tu tá brigando em todos os capalos. Essa é a nossa diferença. Porque os outros bois vai pelo biotipo. Sim. E aí? A gente discute muito sobre isso, porque essa bandeira de se é cultura popular, se é cultura de um povo, por que eu tenho que escolher que povo tem que fazer, né? Sim. Então, para nós, faz a menor diferença. A gente quer que seja um ambiente acolhedor, a gente quer que seja respeitador. Hoje, eu tenho
de todas as características, acho que de gêneros e de opções, orientação sexual dentro do boi. E para nós não tem a menor diferença. Na verdade, a gente nunca nem parou para pensar Sobre isso. se quantos são gays, quantos Quantos são são lésbicas, quantos são hétero, héteros, quantos são- quantos são... Essas são números que eu não consigo nem dizer, porque a gente não confere isso. Mas entendeu? E não Tatá, tem necessidade. Não tem, não é uma coisa que Tatá- é pensada. E assim vai as outras fobias, né? Os gordos, os muito magros, porque também tem isso, né? Então, para nós, não faz a menor diferença. O que realmente me importa, se for para dançar de Índia, o que me importa é o teu interesse em fazer aquilo, em executar aquilo bem feito e ter o compromisso com o restante. mas Tatá é conta da conversa. Mas nosso boi começou por homem. Foi por homem. Todos não são viados, não são gay, desculpa ovelha pra lava. Viu? Não são gay. Tá aqui o sobrinho dela. Esse outro mora lá embaixo da rua do poço. Tem biúdo, o nada magro, tem nada a ver. Hoje, Exatamente. Então, esse isso nunca foi um número. A gente nunca tentou identificar essas coisas. Nunca foi uma coisa, vamos pensar. Não, Não, é natural. não. Esse Isso preconceito aí nunca existiu na nossa E brincadeira. a não. gente vê os meninos falando. Inclusive, Erinaldo, ele no vídeo dele, que ele fala, tá no canal do Boi esse vídeo. Ele tá no vídeo que a gente gravou, que o Luísa gravou, ele fala, ele tá ensinando a fazer um capacete de cacique. E ele fala no vídeo como ele se sentiu acolhido num ambiente que não perguntou o que ele era, o que ele deixava de ser. Ninguém nunca se interessou por essa informação, Verdade. porque Verdade. não faz. Não influi nem contribui. mas escolher índio de índio tem bem demais também, muito show. A Do gente vai, bike. a gente vai começar a se encaminhar para o final. Sim. E aí eu quero fazer uma pergunta para a Thali. Como que você se sente sendo a futura gestora do boi, vamos dizer assim? Ah, eu sou, é. A futura. Não é, não? Olha, A tá vendo? futura. Eu achei de onde veio você. Pensando. E tem uma coisa, Thali, dentro disso que eu Deixa eu fico beber uma imaginando água assim. com essa pergunta. E Eu achei de onde se veio esse nesse motivo. momento. Se dentro desse momento você teria algum. Se você pudesse pedir um conselho pro seu pai que há tanto tempo ficou à frente, o que você pediria? Sem emoção. Eu não venho Não. com Nós Pelo tinha o bar. amor. Porque o clima tá de boa. Fazer coisa, né? Italiano, onde veio o Fuxico? Eu fui chique. Olha onde veio, Com certeza, Direto. tu sabe. Tu Foi. Ali, ó. Pode ir. Pode ir Onde lá. veio fazer a curva? Tu posso bem? Tu posso ir contigo? Certo, vamos lá. Ah, meu Deus. Grava a câmera. Olha lá, Lu. Alô? Esse espaço pequeno a pessoa não passa. Aqui, essa câmera aqui, ó. Ele já vem, ó. Ele já vem ajeitar. Vamos lá. Qualquer coisa tem a outra aqui, tem a do meio. Vamos lá, né? Pra Olha, acessar. não vai chorar. Não, não tem nada de choro aqui. Negócio de choro. Olha que foi culpado. Deixa ela. Agora para a gente na área. Então, essa coisa de suceder, né, de assumir a gestão, o pai, ele sempre teve uma atenção para que esse processo fosse muito natural. E isso vale para a nossa administração interna. O boi da floresta, ele é administrado com várias subadministrações, né? Nós temos coordenações para os setores. E essas coordenações para os setores, elas são escolhidas pelas próprias pessoas, né, que se dispõem a assumir essas responsabilidades. A gente nunca chega para dizer que você é o chefe dos Kazumba. Vive, você é a chefe do... Não. Você dança de Kazumba e, em algum momento, você começa a se comportar como uma liderança. E aí, os outros Kazumbas, eles vão te reconhecer enquanto liderança. Automaticamente, a gente começa a entender que a comunicação vai funcionar melhor com essa pessoa representando o restante do grupo. Então, dessa mesma forma, funciona a gestão geral. Hoje, a gente busca manter a família, né, dentro dessa perspectiva. A minha mãe, acho que ela nem percebeu quando ela começou a ser treinada para isso, né? Então, foi um processo de anos
de muita preparação e experiência, que eu acho que ela nem percebeu e que eu acho que a gente tem percebido agora, depois que o processo aconteceu, que o pai começou a levar ela, explicar como é que funciona, enfim, tudo mais. E, claro, que ela também desenvolveu a sua perspectiva de liderança e provocou o respeito que as pessoas têm hoje por ela. Então, isso também foi construído. Eu não sei se eu serei essa pessoa para suceder a minha mãe, mas eu entendo hoje que estou do lado dela, tenho assumido bem mais responsabilidades burocráticas, que também está sendo um processo totalmente natural. Em nenhum momento eu disse, hoje eu vou comandar boi. Né? Então, as coisas vão acontecendo devagar e a gente vai tentando descentralizar os pesos, né? Porque ela está dentro desse universo. É um universo que também não é fácil. Né? Ela é uma mulher que comanda um grupo de mais de 100 pessoas, que na maioria são homens. Né? A gente vive num universo machista, patriarcal e tudo mais, toda essa história toda que todo mundo está ouvindo falar todo dia. E a gente tenta fazer isso da melhor forma, mais equilibrada possível. Então, não sei se isso vai acontecer comigo, não sei se minha vida vai ter outros rumos, mas eu tento aplicar os meus conhecimentos dentro do boi e contribuir para que ele possa permanecer, continuar. Então, a Polônio fez 40 anos de boi, 45 anos de boi. A gente está aí para fazer mais 45, mais 50, né? Quantos mais a gente conseguir. A gente tem perfeita ideia de que não somos eternos e o que a gente quer é que, se não eu, mas quem fique, que continue. Né? Que continue, que faça bem feito, melhor, né? Que respeite o que foi feito para trás, quem contribuiu, quem fez a história, né? Quem começou a história, na verdade, e que isso sirva de exemplo, que o boi não seja apenas o show, a apresentação, a música e a dança. O boi é escola, o boi é comunidade, o boi é associativismo, o boi é lugar de paz, é lugar de amigo, é lugar de família, é lugar de muitas coisas. Formação, né? De formação, exatamente. Então, que isso continue, que prospere, né? Que faça. E sobre conselhos, hoje, eu acho que talvez o que eu perguntaria para ele era de como se fortalecer, né? Como me manter sã e forte para continuar. Porque, às vezes, eu sinto que é uma carga psicológica muito grande. É uma carga psicológica muito grande. Então, eu vi ele passar por isso, eu vejo a minha mãe passar por isso, e eu já sofro algumas consequências disso. Então, como é que eu poderia minimizar esses impactos? Porque acaba que a gente absorve muita coisa, né? De gente que... As pessoas do boi, elas veem em nós, ali na casa, no centro, as pessoas que coordenam, uma referência, um apoio. Então, a gente ouve de tudo. A gente é meio psicólogo, meio médico, meio amigo, mãe, pai. Tem essa relação. E, em algum momento, a gente também tem que externar, né, para não ficar com tudo guardado e tudo mais. Então, talvez eu perguntaria para ele como suportar com menos problemas depois. Como é que fica? Infelizmente, a gente vê os donos de boi, quase todos eles morrem de doenças que têm um antecedente de problemas emocionais. Então, pessoas que morrem de AVC, pessoas que têm infartos, pessoas que têm... e muitos têm problemas da cabeça, demência, Alzheimer. Então, são doenças
que, claro, nem não tem muitas pesquisas científicas para provar isso, mas que antecede outros problemas, né? Uma vida de resolução de conflitos. E aí a gente fica querendo não terminar desse jeito, né? Foi com o dele que tinha... É a parte do Apolônio que fala aquela... Como lidar? Sim. Tem uma parte do livro que seu pai fala uma coisa muito importante sobre como lidar com as pessoas. E ele fala exatamente isso, que a pior parte é o trato com as pessoas. Sim. Só que ele organiza de um jeito que eu vou pedir que você possa falar que é muito bonito, é muito inteligente. Sim. Essa fala aqui dele. Isso era. De um modo geral, a gente percebeu que ele era uma pessoa muito observadora, né? Isso que vocês começaram falando sobre ele ser calmo, tal. Tem vários trechos que a gente vê de episódios que ele estava olhando. Essa coisa mesmo da história do porco. Sim. Ele estava ali vendo, ele via do alto, ele via de fora, né? Tinha esse olhar de liderança mesmo. E aí foi uma coisa que emocionou bastante a gente. A gente pensou, puxa, que sabedoria, que aprendizado, que ele fala sobre o trato das pessoas, que é o mais difícil, e que o mais difícil é você identificar e tratar no grupo uma pessoa que seja falsa. Que ele diz, a pessoa que pega alguma coisa, ele é muito elegante, eu gostei muito disso, assim, a gente lamenta muito não ter conhecido, porque aqui a gente se envolve de um jeito nesse depoimento. Então ele fala, a pessoa que pega alguma coisa, você consegue lidar, você dá um jeito de colocar ela assim, de uma forma que ela fique responsável por algo e ela vai ser inibida até, né, de fazer isso. A pessoa que mente, você vai perguntando, como você estava contando a história lá da sua avó. Você pergunta uma vez, 2 vezes, na terceira, se ela titubear, você consegue pegar a mentira. Aí ele falou, agora a pessoa falsa, ele falou, é difícil você identificar, você tem que observar muito, porque normalmente é uma pessoa que te abraça, que te agrada, mas nas suas costas está te apunhalando, assim, né? Sim. Então, a gente ficou pensando assim, que a gente sentiu como se fosse um conselho para a gente. A gente que tem grupo, né, que sempre convive com grupamentos, de uma forma muito doce, muito elegante, né, dá a impressão que ele fala, praticamente tudo dá um jeito. Mas é isso mesmo. Quando ele fala das pessoas que brigam. Dos dois que brigam, que ele coloca os dois juntos. Tem isso também que ele fala. Pessoas que brigam entre o grupo, isso é muito... Parece que eu imagino, não conheci ele, né? Mas imagino. Isso é muito fácil. Você coloca os dois que estão brigando e você briga com os dois. Assim, eles vão se fortalecer contra você, eles vão se unir e você deixa o negócio passar. Muita sabedoria, gente. Ele fazia muita sabedoria. Ele fazia isso naturalmente, assim. Se ele soubesse que eu estava desentendida com Lucília, aí ele manda, é bomba, vai na casa de Lucília, manda ela vir aqui. Aí assim mesmo ele me mandava um recado para outra pessoa. Aí chegava as 2 pessoas brigadas na sede. Senta aí, vocês dois. Simplesmente. Vocês querem tomar um café? Toma um café. Simplesmente. Como um pão. E aí ele ia dizer, mas vem cá, vocês estão brigando por quê? Vocês estão pensando... Aí ele descascava. Na mão, dois. Aí eu saía de lá, os 2 amigos, achando que ele não tinha que ter descascado nenhum dos dois. Não sabe assim. Entendeu? Que nem você tá capinando. Aí você vai pegando assim, pô, esse capim tá muito grande. E te estudando, conversando contigo aqui, ó. Só... Até deixar aqui no alto. Poxa, o que vai acontecer com vocês? Vocês brigaram assim, assim. Vocês são tão amigos. Aí aquele amigo dele vai supulsando. Só na morrada boa. Mas ele também sabia usar a força. A força e a voz. Meu pai tinha uma voz muito imponente. Então, se ele precisasse usar a força ou a voz, ele usava. E era força, assim, de segurar 2 pessoas pelos colarinhos aqui. Segurava o homem. Ele fazia de tudo para não usar, mas Não se usar, precisasse usar. Tinha muita sabedoria, orientava muita gente. Os meninos
tinha um prazer de ir sentar no sofá e ficar lá conversando com ele. E ele tinha o prazer de contar todas as histórias possíveis, Ixi, horas e horas conversando. O que é, gente? Vai te atuar pra lá. Horas e horas, né, conversando e tudo. E eu tenho lembrança, assim, da vizinha. A casa era muito movimentada, né? Que as pessoas iam Tempo só todo. para olhar ele, para conversar com ele, para bater um papo, né, Jandir? Verdade. Ia lá tá aí, bater né? ali. Ia lá bater um papo, sentar, e se todo mundo que ia bater um papo, tomar um essa? café, como um pão, né? Hoje, a referência que eu tenho até hoje, quando eu chego na casa da mãe dela, que era a casa dela, um sofazinho de 3 lugares. Eu gostava de sentar num sofá grande. 3 lugares na parede. É a referência que eu tenho. É como se ele estivesse lá sentadinho. Quando a De gente frente. chegava, ele dizia, quem está aí? Disse que ele não enxergava, mas enxergava Já muito no bem. final. Muito bem. Ele dizia assim, quem está aí? Aí ele falava, ele dizia, é fulano de tal. E aí, meu filho, tudo bem? O que está acontecendo? O que tu está precisando? É essa referência que eu tenho dele até hoje. E vou levar pro resto da minha vida. Nós dois. Entendeu? Porque era aquele negócio, se você chegasse lá com um problema, você saía com uma solução. Solução. É, isso Porque ele tinha mesmo. ele era assim. Um cara humilde, que não tinha muita formação, né, Tatá? É, Que ele, foi uma estudou pessoa- ele estudou até a 4ª série. Olha aí, mas ele merece o título de mestre. Eu nunca vi Porque ninguém fazer ele era conta de muito cabeça sábio. tão rápido como ele Minha fazia. amiga, numa matemática de cabeça. Era rapidão, muito cara. rápido. O meu pai, irmão dele, não Não grita. sabia como diz Não grita. fazer um ó com tabaco, é só sentar no chão que eu já tava. Mas o meu pai, numa matemática, ninguém enganava ele. A Eles mesma coisa era eram Apolônio. muito rápidos. Né? E se ele disse, eu aprendi fração com meu pai, que nunca soube fazer o nome dele, que eu sabia assinar, que eu ensinei. Mas ele fazia uma fração e tu podia fazer certinho, que era certinho. A mesma coisa era a Sim, Polônia. era uma família de gente que era do da Humilde, matemática. que não tinha formação de faculdade, mas eram doutores. Eles, para mim, eram doutores. Sim. Meu pai, humilde demais, mas fazia uma matemática, Nossa. minha amiga, que ninguém, na leitura, Todos cantadores de boi, tá? e todos cantadores de Os boi. irmãos eram quase todos cantadores de boi. Tio Lucílio, e tia Lucílio, Joana. Luiz, Tia Joana, Joana que era cantadora mesmo. que era tinha- Lucílio, que era o meu pai, por isso que eu sou Lucília, linda, maravilhosa. O nome, que é a dona Lucílio, dele. Luiz. Lucília, Lucílio, Luiz, Antônio, Domingos e Luiz. É isso? Não. Não, isso é só os Nossa. que a gente... Que a gente Não. conta, é assim que vivia. Porque foram 22. Minha irmã, vovó, nem gostava dessas coisas. Foram 22 20, irmãos. 22 filhos. 11 homens e 11 mulheres. Só que eu não memorizei o nome de tudinho, não. 10, só sobreviveram 10. Foi, mas aí eu falei 11. 11, Né? 22. 11 homens e 11 mulheres. E hoje tem. Não tem mais não tem ninguém. vivo. Não, a Você? última foi tia Joana. É a última que é a última. Não, essa aqui, né? Essa aqui Não, é essa é filha. filha, né? Eu sou neta, filha, tu é doido? Tu já tá doido? Essa rádio tá te fazendo mal. Mas era, amiga, era isso dentro daí. É. Tem muita história, Mas eram tá? os caras que eram humildes, sem, por exemplo, assim, considerar sem cultura, né? Porque um cara que só vai até a 4ª série do primário, né? Aí é considerado como, mas eram mestres de saber fazer, ensinar, não tinha para ninguém. E dentro da arte do Meu Boi faziam tudo. Faziam Canta, tudo. toca, faz roupa, costura. Cantavam muito bem, inclusive meu tio tinha atuadas belíssimas, que eu vou até cantar uma. Eu não tenho uma voz boa, mas Não te emociona, vou não. estragar a entrevista. É. Uma- Era a uma- próxima. olha, Você Não. emocionou, Eu ia vai pedir cantar. isso. Ia... uma Até minha atuadinha que dizia assim, que inclusive teve uma coletânea que Taliene e a mãe dela fizeram de um CD, que o meu marido canta essa música, Gilberto canta. Estrelinha miudinha que ilumina o céu. Estrelinha miudinha que ilumina o céu.
Essa turma de Apolônia que faz o sereno cair na copa do meu chapéu. Isso era de autoria do mestre. E ele, as coisas dele eram assim. Tem outras toadas belíssimas que eu não sei. Como aquela de 1926, né? Mas eu não vou cantar, porque eu não vou pagar amigo, porque eu não sei. Né? O povo vai procurar no Spotify. Tá? Com certeza. Eles eram assim. Ô, Ele Boba, era assim. qual que é a atuada que você mais curte? Conta uma toada aí, que É. eu mais curto do Boi da Floresta. Deixa eu ver. Uma daquele tempo. Deixa eu ver se Daquele eu sei. tempo. É, pô. Tirou o baú. O rolo do Gago. Já Do deu Gago. conta de gravar lá. De quem Gago eu não gravou. sei, não. Seu Você Gago. já sabe. Do Gago. Ô, meu boi, a entrada da porteira, o fazendeiro sentiu, a terra firme tremeu, o gemir, a entrada da floresta, onde o meu boi nasceu. É, isso aí Isso era aí, o do Bodo. Gago. Essa toada foi campeã do Festival de Toada. O Foi festival. essa, não foi? É, deixa eu escrovar lá. Só de corrente. 1960. Lá vamos Não, cachorro. 78. 8. Eu acho que é isso. Isso. Isso aí veio. Já Nós disse. vamos procurar no Instagram. É, isso Jandir, aí. por favor. É. Chama de universitário. 84? Olha aí, ó. Foi isso aí mesmo, Foi Radadoro. essa, eu acho. Oi, ele tá certo. Foi aí. Quem verdade. cantava era Gago. Gago. Gago Kikiki. Que ele era gago de verdade, É. mas quando cantava não gaguejava. Que gagueja morre? É isso. Gente, tem tanta coisa que eu queria que falta perguntar. É que queria ter falado sobre incêndio, queria falar. Seu pai também fez um lance na construção do. Ele também participou da construção do porto. Do Itaqui? Está aqui. Foi. E aí teve. Mas essa eu não sei contar bem, não. Mas ele participou, porque eles trabalhavam de tudo. Eles eram pedreiro. 86. Boa, boa. Como é? Estivador marítimo. Ele era a profissão. Leonardo, Laurentino. Todos eles eram estivadores. Marítimo. E as amizades nasceram daí, das terras que eles vieram e se encontraram todos na estiva. Alguns estivadores marítimos, outros estivadores terrestres. Na época deles, essa profissão era uma profissão de pompa, né? Eles ganhavam muito tipo dinheiro. hoje, digamos, a Vale, né? Era um Peão. cara que trabalhava na... Mas era uma profissão Era marítimo, ganhava muito que bem. ganhava muito era- dinheiro, eles ganhavam bem. E aí se aposentavam muito bem. Então, muitos deles tinham condições de colocar grupos, né? Porque podiam financiar esses grupos. Os grupos eram financiados pelos próprios donos. Se vestia o povo, tudo isso aqui. Então, todos eles não, mas a maioria deles vem desse início, né? Dessa vida profissional na estiva e, por consequência, a cultura. E todos eles se conheciam, eram todos amigos. Talvez as pessoas sempre falam um pouco de rivalidade entre os grupos, mas os donos é tudo muito próximo, todo mundo se encontrava. E bate-papo até hoje, é a mesma coisa, entendeu? Pra gente finalizar, queria que você falasse sobre a campanha que está rolando no Boi da Floresta, do Memorial. Sim. Do Memorial do Mestre Apolônio, você falar sobre isso. Já faz 2 anos que a gente começou o processo da construção do memorial. Meu sonho particular é que eu consiga inaugurar esse ano, mas se não conseguir, está tudo bem. O importante é a gente conseguir chegar lá. Nós estamos transformando a casa em que ele morou, na floresta, onde hoje ainda é a sede do Boi, no Memorial Apolônio Melônio. Nós já somos museu comunitário, né? Que é o nosso barracão, onde acontece o ritual, e as nossas indumentárias expostas, é o nosso acervo vivo. E a parte de cima da casa, onde ele viveu, né, se transformará no Memorial Apolônio Melônio, onde a gente vai expor seus objetos pessoais, indumentárias, e suas honrarias, medalhas, tudo que ele ganhou. E a gente está nesse processo de construção, né? Nós deslocamos Dona Nadir, que morava lá, e agora ela já está morando em cima praticamente, para embaixo a gente começar a ajustar, a montar o memorial. Então, a gente está meio nesse... A gente já tem um material recolhido, precisa ainda ser organizado, inclusive, se tiver alguém que tem interesse em fazer um trabalho de curadoria, a gente está aceitando, entendeu?
A gente vai começar o processo. A campanha tá até é uma campanha permanente no site da Benfeitoria para conseguir fazer os ajustes físicos, né, da parte de baixo, para expor as coisas do memorial. O grande plano é inaugurar esse ano ainda, esse 2022. São 50 anos do Boi da Floresta, e dentre as 50 atividades artísticas que nós vamos executar esse ano, uma delas é a inauguração do Memorial Apolônio Meloni. E a campanha está no ar, né? E aí a pessoa pode doar o que quiser. Se não acertar fazer por lá, pode fazer transferência, Pix e Fim, o que quiser ajudar, pode mandar material de construção, pode, sei lá, mão de obra ou serviço. Tem um Pix também, né? Nós estamos aceitando tudo, porque esse processo, né, de curadoria é um processo que a gente não domina, mas a gente quer fazer, quer organizar. E mamãe já tem isso tudo separado lá, malas de coisas, muita fotografia para ser restaurada também. E não bote aquela que aí... Duas fotos estão lá também. Aquela lá de 2 anos nunca. Pois é, aí a gente está no meio desse processo. O plano é que seja inaugurado esse ano, ainda não sei quando, mas inaugurado esse ano. Se a gente não conseguir, mas vai terminar. Vai dar certo. Entendeu? Deus quiser, isso. em nome do Senhor, dará certo. Amém. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, a galera do Boi da Floresta que veio, ao Bomba. Obrigado. Giovanni Lucila. Giovanni Bomba. E a Taliene. Agradecer imensamente por mais uma vez estar junto. Vocês foram muito importantes para a Clarim nesse momento, que se não fosse pela roupa de vocês, pelo empréstimo que vocês fizeram, a gente não teria conseguido fazer esse espetáculo que a gente fez e ter sido aprovado nesse projeto. Então, eu agradeço muito, muito, muito. A conversa que você teve com a companhia quando a gente veio para São Luís a primeira vez foi muito enriquecedor. Deu um ânimo muito bom e demonstrou um outro lado do boi que a gente... Foi a partir daí que começou a pensar, nossa, tem toda essa parte que é mais natural, é brincado, é mais gostoso, que a gente foca tanto na coisa séria, na história séria, que a gente acaba esquecendo que, tipo, não é só isso. É relaxado, é brincadeira. É relaxado. Que negócio estava preocupado de brincante, não é só... Eu falo assim, não é só qual que é a data, quando começou. São sempre informações que a gente fica sabendo, mas só que a gente só guarda. O processo. A gente tem que saber, né? Como pesquisadores, a gente tem que saber. Mas essas conversas que a gente tem, dessa outra parte, é o que a gente leva para a cena. A gente leva dentro da gente para a cena demais. Pode ser que quem assista não faça a menor ideia. Mas a gente, quando está na cena, é aquilo que alimenta mesmo a gente. São essas memórias, essas informações, né? Então, vamos finalizar. Para a alegria de todos. Nadi, pena que você não pôde estar aqui. Tá bom? Agradeço muito mais uma vez. E vamos finalizar. Obrigado, Boi da Floresta. E esse aqui foi o podcast Um Dedo de Prosa, da Clarim Companhia de Dança, com o Boi da Floresta. Valeu! Fechou! Corta! Festa dele.